Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. A todos, muito obrigado. Uma grande alegria estar com todos vocês, podermos estudar juntos sobre um ensinamento fantástico como o ensinamento da Seiichi Onoye, especial no dia de hoje que estaremos falando sobre sucesso. Para ter sucesso, torne-se senhor de si mesmo. Para ter sucesso, assuma a sua vida. Para ter sucesso, você deve tornar-se senhor de si. Significa que para você ser bem-sucedido, em primeiro lugar é não transferir a responsabilidade para as outras pessoas e assumir de fato a responsabilidade da sua vida, tomar as rédeas do seu destino nas suas mãos e dizer: eu sou o único responsável por tudo que acontece ao meu redor. Não é tão simples assim, é difícil, mas no dia a dia, com postura mental, dá para se atingir isso perfeitamente. Olha só o que aconteceu com um amigo meu, muito especial, preletor da Seiichi Onoye já há vários anos, né? Na Associação da Prosperidade da Seiichi Onoye do Brasil, da qual tenho a felicidade de ter sido, durante 3 gestões, presidente nacional desta organização, uma organização sagrada, maravilhosa, com líderes que trabalham aí pelo Brasil inteiro, nós realizamos um seminário chamado Seminário Especial da Prosperidade, o maior evento dessa instituição. E esse seminário especial, ele é realizado em cada ano num determinado estado, com um ambiente muito bom, um ambiente que inspira riqueza, inspira prosperidade, com assuntos extremamente voltados para o meio empresarial, profissional, né? E certa vez nós realizamos um seminário especial desse na cidade de Gramado, um ambiente lindo, maravilhoso. E um dos orientadores era justamente esse amigo meu, da qual vou falar, Paulo Renato Faturi. Ele mora em Erechim, lá no estado do Rio Grande do Sul, um estado maravilhoso, um local maravilhoso. E o Paulo Faturi era um dos orientadores do seminário, fez uma palestra linda, maravilhosa, todo mundo aplaudiu de pé, ou seja, um cara bem sucedido ali, inclusive contando o relato de vida dele, que ele trabalhava mais de 20 e poucos anos em uma empresa grande, uma empresa maravilhosa também lá da região dele, quando de repente, isso foi num sábado, esse evento, né, sexta para sábado, quando chegou na segunda-feira, no local da casa dele, na terça-feira, quando ele retorna ao trabalho, de repente, ele é chamado no RH e ele é demitido, né? Então, para alguém bem-sucedido até aquele momento, alguém de fora olhando poderia pensar: o mundo caiu, desabou tudo, acabou tudo. Mas o que fez esse meu amigo Paulo Faturi? Cabeça erguida. Quando no próprio RH ali conversando com um amigo, ele se deparou com esse amigo e percebeu que o amigo também tinha sido demitido, já pessoa de muitos anos, e ambos ligados aí ao ramo da engenharia. Ali começou a nascer um novo empreendimento, ali começou a nascer um novo negócio. Ou seja, para ter sucesso, torne-se senhor de si. Paulo Faturi, convicto de que como filho de Deus, dotado de provisão infinita, capacidade infinita, e nasceu nesse mundo com a missão, não seria o fato de ter interrompido o seu contrato de uma empresa que estaria sendo interrompido o sucesso de até então da sua vida. Então, para termos sucesso, não podemos
aceitar os tropeços que muitas vezes a vida nos coloca como tropeços que nós julgamos ser tropeços, enquanto que na realidade está sendo uma oportunidade para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Paulo Fattori abriu, meses depois, um empreendimento, tornou-se um empresário e hoje ele está dando a contribuição dele da mesma forma que dava anteriormente? Não, em maior escala, porque ele pode contratar outras pessoas para trabalhar com ele e hoje, já passado alguns anos, a empresa já tem sede própria e estão contribuindo aí grandemente para a sociedade humana, para a sociedade brasileira empresarial, com a atividade específica que ele realiza. O grande preletor Paulo Fattori, muito conhecido na região sul do Brasil. Ou seja, é uma história de alguém que aparentemente poderia ser mal sucedida, porque ele poderia ter uma atitude de simplesmente achar que tinha acabado ali, acabou minha carreira profissional, não vou chegar a diretor, não vou chegar a tal função que eu pretendia. Só que tempo depois, inclusive, aquela própria empresa que ele trabalhava entrou em recuperação judicial, percebe? A mão de Deus na vida dele. Assim como um acontecimento aparentemente infeliz na sua vida pode ser a mão de Deus. Quantas pessoas que a gente já ouviu falar que deixou de entrar num trem e o trem descarrilou. Não foi para uma determinada estrada, naquela estrada teve um acidente. Quantas vezes que a gente já ouviu do cara deixou de entrar num avião e o avião teve lá um determinado acidente? Muitas vezes ouvimos isso. Só que parece que isso só acontece com as outras pessoas? Não, também acontece com a nossa vida. Então, para sermos bem-sucedidos, nós não podemos nos curvar diante das dificuldades. Quando você se curva diante das dificuldades ou daquilo que o mundo chama de dificuldade, outros as chamam de oportunidade. Veja no caso desse meu amigo Paulo Fattori. Foi uma oportunidade. Graças a Deus que aconteceu aquilo. Hoje, com certeza, ele deve orar muito por aquele dia, por aquilo que ocorreu. Então percebe, dias anterior, ele está lá narrando a sua vida bem-sucedida. Semana seguinte, ele está na rua. Mas o sucesso não é algo que vem de fora, é algo que está dentro de cada um de nós, em que nós construímos dentro de cada um de nós. Acima de tudo, com a convicção de que sou filho de Deus. Se sou filho de Deus, nasci neste mundo para ser bem-sucedido. E isso é autoconfiança. A autoconfiança é a chave do sucesso e da prosperidade. Assim nos diz o ensinamento da Seichonoye. Sou bem-sucedido, sou bem-sucedido. Quando a pessoa afirma isso, e ela sente isso, e ela vibra com isso, as portas se abrem. As portas do mundo se abrem quando temos esta convicção. No livro dos jovens, um livro de cabeceira, de todos aqueles que de fato querem vibrar a sua vida no sentido de ser sempre bem-sucedido em todas as coisas, leem sempre esse livro. Eu costumo ler esse livro justamente no mês de janeiro de cada ano, porque através da leitura desse livro faz com que eu tome decisões fortes na minha vida. E aqui na parte final dele, tem na página 276, ele fala assim, o segredo do sucesso. O segredo do sucesso está em não tentar fugir das responsabilidades. Não tentar fugir das responsabilidades. Quando surge uma responsabilidade na sua vida, você deve agarrar com toda a força. Mas sim estar disposto a arcar com grandes responsabilidades. Grandes responsabilidades. Quando a pessoa arca com grandes responsabilidades, pode ter certeza absoluta na vida. Ele não está fugindo, ele está arcando com responsabilidades. Não tema responsabilidades. Quando alguém confiar em você, abrace com confiança essa responsabilidade. Assuma e faça. Mas na Seichonoye se diz assim, se é sim, sim, se é não, é não. Então, se você diz sim, diga sim com toda a força. E assumindo, faça, cumpra, vá a fundo. Não fique largando as coisas pela metade.
Tem gente que adora largar as coisas pela metade. Começa e para, começa e para, começa e para. Quantas e quantas vezes eu já vi pessoas, eu vou assumir como presidente de uma organização. Para quem está assistindo pela primeira vez, na Seichonoye ou há pouco tempo, nós temos organizações, Fraternidade, Pomba Branca, Jovens, Prosperidade, Educadores. E muitas vezes a pessoa chega e pensa assim, eu vou assumir como presidente. Mas chega depois de um tempo, ele abandona. Isso também ocorre em outras instituições religiosas. Eu vou ser obreiro. Pastor, conte comigo. Pode contar comigo. Pastor fica contando com ele, chega no dia lá do culto, o cara não aparece. E também isso acontece também na Seichonoye. Quantas vezes que a gente vê isso? Vai lá um evento, tem lá uma lista de pessoas que vão participar, que se comprometeu e chega no dia, um ou outro não aparece. Na verdade, são oportunidades que estão sendo dadas para você crescer na vida. Então, assuma a responsabilidade e cumpra com a responsabilidade. Tem outros que começam um mandato, não termina, para no meio. Então, se você vai parar no meio, não começa. É que nem filho. Se você botou um filho no mundo, assuma o filho que você botou no mundo. Não tem essa de ter filho pela metade. É bonitinho quando é pequenininho, mas depois que cresce, o bicho dá trabalho. E a gente ficava pensando que filho pequeno é que dava trabalho. Que nada. Bobo. Eu pensava assim também. Coitadinhos pequenininhos lá, tudo tranquilo, brincando, rindo. Depois que cresce, aí que você aumenta mais a responsabilidade. Aí os filhos começam a aumentar a prole, vem com neto, vem com um monte de coisa aí para a vida dos meus amigos que eu ando vendo aí, com um monte de netaiada aí. E aí vai, os filhos querem sair para as baladas e deixa lá os netos tudo na casa dos avós. Olha só, gente, que coisa de louco isso. Aí o avô cria, vai lá, faz isso, faz aquilo outro. Então perceba que tem que assumir essa responsabilidade. Se assumiu a responsabilidade de família é para a vida toda. Tem essa de meia responsabilidade. O segundo aspecto do sucesso, que o professor Masaharu Taniguchi diz, é assim: ler bons livros e assistir peças e filmes artísticos, em vez de perder tempo com revistas fúteis e espetáculos banais, que não têm nenhum conteúdo e só visam iludir as pessoas. Tem muitos jovens que ficam enfiados dentro de um quarto aí, só jogando, só fazendo as coisas. Nada contra. Quer jogar, joga. Só que você tem que ter hora para começar e hora para parar. Tudo que você vai fazer na vida tem que ter método. Método. Começa a tal hora, para a tal hora. Faz as coisas como devem ser feitas. Não o jogo assumir você. O jogo ficou mais forte que você. Não difere de alguém que adora a bebida, ou a droga, ou o fumo. Ou seja, é maior que a pessoa, a vontade é maior que a pessoa. Não, você tem que dominar. Você tem que estar no domínio o tempo todo. Não desperdiçar o tempo e a energia ficando aflito com incidentes sem importância, zangando-se ou preocupando-se desnecessariamente com coisas que já passadas ou com coisas que ainda não aconteceram. Ou seja, são aquelas pessoas aflitas que desperdiçam toda a energia. E aí o sucesso não para na vida dessas pessoas. Por quê? Porque ele não é senhor de si. Ele não tem autoconfiança. Ele não tem a certeza de que ele de fato nasceu nesse mundo para ser bem-sucedido em todos os aspectos da vida. E o quarto item colocado pelo professor Masaharu Taniguchi é progredir diariamente. Aquele que não progride, não está apenas parado, ele está regredindo. A jornada da vida é como subir uma ladeira empurrando uma carroça pesada. Se pararmos, acabamos regredindo alguns passos. A nossa mente e o nosso corpo são como ferramentas de trabalho. Se não cuidarmos bem ou deixarmos em desuso, acabam enferrujando. Ou seja, é necessário progredir todos os dias. É necessário agir todos os dias. É necessário se movimentar todos os dias. E isso é aquilo que podemos chamar segredo do sucesso. Constância nas coisas. Constância nas coisas. Se você é sempre constante e você aceita as responsabilidades, você cresce na vida. Você cresce na vida, você progride na vida. Na Seichonoye, nós temos um grupo
de voluntariados espalhados pelo mundo todo. Mas falando em termos de Brasil, são aproximadamente 6.000 preletores que atuam voluntariamente como eu. São mais de 10.000, 15.000 divulgadores que atuam voluntariamente, fora os dirigentes que não são divulgadores, não são preletores, mas que atuam e assumem responsabilidades e que crescem, que crescem, que crescem. Mas é necessário ter constância nas coisas que nós vamos realizar. E quando eu falo em constância, é assim, quando iniciei no ano de 1990, na Seichonoye, na Associação dos Jovens, logo que cheguei, eles me convidaram para ajudar. Quando me convidaram para ajudar, eu comecei a ajudar na associação local. Dali a pouco, arrumando cadeiras, ficando na recepção, ajudando a limpar o local. Tempos depois, ajudando a falar alguma coisa lá na frente no palco, depois fazendo uma apresentação. Na época, eu já era técnico em contabilidade, me convidaram para ajudar na tesouraria, eu fui e ajudei, e assim sempre ajudando, crescendo, aprendendo com o grupo, aprendendo a conviver com o grupo. O tempo foi passando, fui convidado a ser vice-presidente de uma associação local e sempre ajudando, eventos locais, eventos fora, tudo, dando a minha contribuição como dedicado à iluminação de forma mental, física, participando dos eventos em Ibiúna, quando tinha comissão para ajudar em Ibiúna, às vezes ficava a noite inteira trabalhando. Ibiúna significa uma academia de treinamento espiritual que nós temos na cidade de Ibiúna, aqui em São Paulo, e ajudando, participando. Algum tempo depois, uns 3 anos depois, eu fui convidado, ou fui eleito, não me lembro bem, a presidente dessa associação local. Fiquei praticamente 3 anos nessa presidência e ali na associação local realizando grandes obras junto com muitos amigos, todos crescendo, progredindo com constância. Tempos depois fui convidado a ser vice-presidente regional e ali também dedicação, constância, sem abandonar, sem negligenciar aquilo que eu estava fazendo. Posteriormente, como presidente regional daquela região, aqui do Jabaquara, em São Paulo, constância durante 2 anos, durante 2 gestões, mais de 6 anos na presidência. E assim foi. Depois cheguei a diretor da Associação Prosperidade da Seichonoye do Brasil, depois como diretor da Seichonoye do Brasil, depois como presidente da Associação Prosperidade da Seichonoye do Brasil, depois vice-presidente da Seichonoye do Brasil e diretor-presidente da Seichonoye do Brasil, que é a função que eu ocupo hoje. Todas como voluntária. Só que constância, passaram-se 30 anos? Sim, passaram-se 30 anos, mas a dedicação tem que ser constante, mental, física e monetariamente. Fazendo desta forma, fez com que a minha autoconfiança fosse crescendo, mas à medida que eu ocupava mais funções na Seichonoye, mais atividades de responsabilidade, mais na minha vida eu fui crescendo. Crescendo o quê? Crescendo nos negócios, crescendo nos meus relacionamentos, crescimento no sentido da minha família, dos meus amigos, da minha vida. Quando você sobe, você cresce, tudo cresce junto, tudo se desenvolve. E você assumir responsabilidade. Quanto mais responsabilidade você assume, maior torna-se o morro que você está enxergando as coisas. E também na sua vida você cresce. Por isso, assuma grandes responsabilidades. Não fuja das responsabilidades. Por que as pessoas não casam? Não casam porque não quer ter responsabilidade. Não casam porque não quer assumir uma família. Não casam porque é muito bom ir para a balada e ficar sozinho e solteiro por um dia só. Agora, quem quer assumir responsabilidade de dizer para a pessoa, não importa se é na saúde, se é na doença, se é na velhice, se você está gagá, se você está como você está, eu vou estar com você e acabou, pronto. Assumiu responsabilidade. E isso é para gente grande. Homens grandes, mulheres grandes, que têm coragem de assumir. Significa que quem não é pequeno? Não, é uma questão de opção. Mas se a pessoa fez a opção de estar sozinho, está tudo certo. Mas assuma e não fique falando aos 70 anos de idade, eu podia ter uma família, eu podia ter feito isso. Assuma, faça,
Se você assumiu, está tudo certo. Não tem que ficar depois reclamando ou dizendo que poderia ter feito alguma coisa do passado, até porque não dá para voltar no passado e resolver uma questão relativa ao passado. No livro A Prosperidade Está na Mente, do professor Katsumi Tokurisa, ele tem um item que ele fala assim: sou uma pessoa de sucesso. É uma fala forte, mas é uma fala forte que pode nortear a nossa vida. Ele diz assim: quando você se autodeprecia, está dizendo para a sua própria mente, sou uma pessoa inútil. Por isso, jamais você deve dizer que você é feio. Jamais você deve dizer que você é mal sucedido. Jamais você deve ficar dizendo que você não tem dinheiro, que você não tem grana, que você não tem condição. E jamais você deve ficar olhando no espelho e falando assim: eu estou com ruga, eu estou feio, eu estou feia. Não pode usar essas palavras. Tem que ir lá diante do espelho e falar assim: eu estou bonitinho, eu sou bonitinho, eu sou maravilhoso, eu sou maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa que sou eu aqui, ó, esse corpão lindo, bonito, maravilhoso que Deus me deu. Tem que vibrar, tem que ter autoconfiança. Olha o professor dizendo: ou sou fracassado. A pessoa quebrou uma empresa, quebrou. Levanta a cabeça. É o mesmo que estar dando ordens ao seu subconsciente para continuar fracassando, se a pessoa assim pensar. Ele diz aqui, ele escreveu esse livro na década de 60 ou 70. O povo japonês da época tinha, ou tem, o costume de, por exagerada modéstia, falar de si de modo depreciativo, quando é elogiado por alguém. Diz, por modéstia, imagine, não sou grande coisa, não. Ou seja, ficar se depreciando. O professor diz, este costume torna-se hábito e grava no subconsciente a ideia do auto-menosprezo. O subconsciente cria a seguinte autoimagem: sou uma pessoa inútil, sou um fracassado. Segundo a verdade da vida, o pensamento é força motriz. Portanto, esse pensamento transforma a pessoa realmente num ser inútil. Se compreendermos bem este princípio, poderemos nos transformar numa pessoa de sucesso se, ao contrário, mentalizarmos com firmeza: sou uma pessoa de sucesso. Sou uma pessoa de sucesso. E o que significa sucesso? Para muitos o sucesso é o fato de estar vivo. Para muitos o sucesso é o fato de ter um filho. Para muitos o sucesso é o fato de estar casado. Para muitos o sucesso é o fato de ter um empreendimento, de ter um emprego. Mas se você tem um emprego, tem um empreendimento, se você pode trabalhar na vida, você pode perfeitamente bradar para o mundo: sou uma pessoa de sucesso. Só que se você não bradar, o mundo não vai bradar. Depende de você. Ele diz assim: e repetirmos estas palavras frequentemente para nós mesmos. Quando nos defrontamos com pessoas de sucesso, notamos que todas possuem personalidade cativante. Sua atmosfera é de plena autoconfiança, dando-nos a impressão de que vencerão qualquer dificuldade. Esta atmosfera vem do seu subconsciente, onde existe a forte ideia: sou um vencedor. Se quisermos ter sucesso, devemos, antes de tudo, manter a forte ideia: sou uma pessoa bem-sucedida. Sou bem-sucedido. Sou uma pessoa bem-sucedida. Ou seja, é necessário manter a mente concentrada nisso. E aí, tudo o que acontecer ao seu redor, tudo o que ocorrer ao seu redor, ter esta forte convicção. Veja bem, como que no esporte isso fica bem claro para nós. Quando a gente percebe que uma pessoa é autoconfiante, ele está ali numa competição, numa Olimpíadas, por exemplo, não importa. Claro, se ele não vence, ele pode ficar triste? Pode. Mas ele tem uma autoconfiança enorme de pensar para a próxima Olimpíada, de treinar para a próxima Olimpíada.
Todos aqueles que foram bem-sucedidos, e a gente sabe disso e ouve essas histórias, por exemplo, nosso querido rei Pelé. Sabemos que naquela época, nos treinos do Santos, do glorioso Santos, simplesmente o Pelé, depois que todos os jogadores iam embora, ele continuava muitas vezes até altas horas ali da noite, chutando bola, até no escuro, tentando acertar o gol. Jogar e chutar a bola com as duas pernas, tanto perna direita como esquerda, o pé direito, o pé esquerdo, ele chutava e chutava bem. E por que disso? Treino, 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 treino. Hoje, com a internet, com as mídias sociais, a gente percebe no esporte jogadores que treinam constantemente. Um deles é o Cristiano Ronaldo. A gente vê lá ele treinando, treinando, treinando. E aí, isso mostra o quê? Se é um atleta bem-sucedido, quanto que isso faz a diferença na vida dele? Vamos pegar o nosso exemplo, um outro exemplo de um brasileiro, como é o caso do Ayrton Senna. A gente sabe que lá no início dele do kart, quando ele pegou a primeira chuva no kart, ele simplesmente percebeu que ele era ruim na chuva. Mas o treino constante de ir para o autódromo de Interlagos e quando chovia ficava lá na chuva treinando, 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 levou com que ele se tornasse tão bom na chuva que em grandes prêmios, para aqueles que tiveram a felicidade de assistir o Ayrton Senna na chuva, mesmo que ele estava com um carro muito inferior, ele era imbatível. Por quê? Porque treinou, 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 treinou. Então, se queremos atingir algo na vida, se queremos construir algo na vida, temos que treinar para sermos bem-sucedidos. Tem um preletor maravilhoso da Seichonoye, que é o professor que a gente chama Heitor Miyazaki. Chama de professor porque realmente ele é maravilhoso, um professor está sempre nos ensinando sempre algo. Mas é um preletor fantástico. Se dedica a Seichonoye há mais de 50 anos aí já como preletor. E o preletor Heitor Miyazaki tem uma história muito interessante dele, né? Que no início, assim, ele não conseguia falar direito, se expressar, né? E que para poder chegar lá na cantina, ou num local, num bar lá que ele queria pedir um café, ele treinava. Me dá um café, me dá um café, me dá um café. Ele treinava para falar isso, por quê? Porque ele tinha a inibição que estava nele, ou aquele sentimento que ele tinha naquele momento, entre aspas, de inferioridade, alguma coisa que não fazia com que ele se expressasse, fez com que ele treinasse isso, treinasse isso. E hoje, né, quer dizer, passados aí tantos e tantos anos, é um dos professores que continua ensinando muito à humanidade, dá aula nas quartas-feiras da Verdade da Vida, vai para os países aí da América Latina e orienta em espanhol, e aqui no Brasil um grande orientador, principalmente dos preletores. Mas por que disso? Treino, treino, treino. Ele é um assíduo leitor da Verdade da Vida, assim como o professor Katsumi Tokuhisa. Faz com que treino, treino, treino. E aí vem e nos lembra daquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Eu não sei se aí entre os que estão acompanhando a gente hoje aí, se você ouviu falar no tal do curso de datilografia. Quando alguém fala em datilografia, o curso de datilografia, você acaba, se você está rindo aí no sofá, é porque você está denunciando a sua idade, né? Porque antigamente tinha os cursos de datilografia, né? E quando surgiu isso na época, ou quando surgiu na época, quando eu queria fazer um curso de datilografia, na realidade, a gente não tinha as condições que obviamente temos hoje, mas na época eu morava no estado do Paraná, e aí a gente acabou, meu pai deu de presente para nós uma maquininha bem pequena, mas a gente não tinha condição de pagar o curso de datilografia. Então o que nós fizemos? Para poder aprender bem a datilografia naquela época, o que eu fiz? Eu isolei todas as teclas, coloquei uma fita isolante preta que não dava para enxergar a letra, de tal modo que eu pudesse realizar os exercícios, né, de datilografia, que seria aprender A, B, C, D, F, G lá e tal, A, B, C, D lá, e da forma de treinos que eu fui realizando, porque eu ganhei uma apostila de um curso de datilografia, e eu fiz todos os exercícios, mas os treinos não adiantava nem olhar na tecla, porque eu não conseguia saber que letra que era, e fez com que eu aprendesse a datilografia, datilografar numa máquina de escrever naquela época, sem precisar olhar.
usando os 10 dedos, que era o estilo que se aprendia adequadamente naquela época. Então fez com que, tendo treinado desta forma, quando eu cheguei a São Paulo, em que eu tive o meu primeiro emprego aqui em São Paulo, eu sabia, eu era um hábil datilógrafo, justamente porque eu tinha aprendido, treinado, exercitado. Então, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Tudo aquilo que você realmente deseja e quer aprender na vida, depende de treino. Assim como é o carro. No começo, quando você vai fazer as primeiras aulas de volante, você fica às vezes nervoso, não sabe direito, se vai apertar no freio, na embreagem, no acelerador, se movimentar e tudo mais. Mas à medida que o subconsciente assume o comando e ele faz automaticamente os movimentos, ele age automaticamente dentro dos movimentos, sem você se preocupar. O seu corpo responde e responde de forma hábil. Mas por quê? Porque teve treino. Então, para ser bem-sucedido em vários aspectos da nossa vida, tem que ter treino, treinar. Não esquecer disso. No livro A Verdade, volume 8, é um livro maravilhoso. Esse livro tem um capítulo que fala a sabedoria que conduz à prosperidade e ao sucesso. E ele traz aqui justamente os elementos do sucesso e da prosperidade. Um dos fatores do sucesso importante, mesmo sem ser tudo, ou seja, é importante isso, mas não é tudo, é a mente alegre. É necessário ter a mente alegre. Mente alegre significa mente que vê abundância, que vê alegria, que vê tudo fluindo em alegria, ou seja, mesmo um acontecimento que aparentemente é ruim, é bom, ou seja, essa mente de alegria. Ainda que você conte com todos os demais fatores, se não tiver mente alegre, poderá ser repudiado pelas pessoas e ir mal nos negócios. Mas isto não significa que, mantendo a mente alegre, os outros elementos sejam dispensáveis. É também necessária a harmonia, seja no lar, seja no ambiente de trabalho. Ou seja, mente alegre e harmonia, pilares do sucesso e da prosperidade. Reina uma atmosfera de prosperidade no lugar onde há harmonia. Quem se dedica ao comércio ou aos negócios como um todo, deve tratar os seus clientes com sentimento de reverência e gratidão. Ou seja, reverência e gratidão a todos os seus clientes. Pensar no bem deles mais do que no próprio lucro. Proporcionar-lhes satisfação. Não deve pensar, preciso fazer com que os clientes comprem de qualquer maneira. Se tiver tal pensamento, eles não entrarão em sua loja, pois se sentirão pressionados. Se as lojas de autosserviço prosperam, não é somente porque tem bom estoque e bom serviço, mas também porque os vendedores não pressionam os clientes. Ou seja, o que o professor fala é que no autosserviço, quando você chega numa loja, por exemplo, e você vai lá comprar e autosserviço que você mesmo pega as coisas, os vendedores estão ali para te explicar algum assunto, mas você normalmente procura e busca isso. Antigamente tinha o tal do pegue e pague. Você chegava na beirada de um balcão, pedia um produto, ele queria vender mais outro, que queria vender mais outro. E o que o professor está colocando é justamente essa diferença. Então, elementos do sucesso e da prosperidade colocados aqui nesse trecho. Mente alegre, harmonia, reverência e gratidão. Ou seja, reverenciar e ter gratidão para com os nossos clientes no relacionamento dentro dos nossos negócios. Você ter a harmonia no lar e também a harmonia dentro do seu negócio, da sua empresa. E mente alegre. Mente alegre é como se fosse um óleo, um bálsamo que recebe as provisões infinitas de Deus. Quando nós agimos com este modelo, nos nossos negócios, na nossa vida, tudo flui, tudo vem para o bem. Veja, por exemplo, o caso que aconteceu no início da pandemia do coronavírus, né? Então, muitas empresas entraram em dificuldades, outras foram ágeis, agiram rapidamente. Nós procuramos sentar com os nossos fornecedores e também com os nossos clientes,
De tal modo que se o cliente necessitou de algum desconto, algum ajuste, alguma coisa, no nosso caso nós procuramos ir lá e abraçar esse cliente e junto com ele vamos passar e vamos estar vivos no final dessa pandemia. Foi essa atitude que nós tomamos em relação aos clientes. Em relação aos fornecedores, conversamos, verificamos, tivemos alguns casos em que foi possível algum tipo de adequação. Diante de uma situação difícil como esta, que ainda estamos atravessando, para muitos já está fácil, já está bem, outros foi bem o tempo todo. Mas mesmo durante o período de pandemia, em que estávamos aqui na cidade de São Paulo, em quarentena, foi possível crescer determinados negócios. No caso do meu negócio, foi possível até mesmo novos clientes. Mas tudo isso por quê? Porque a mente tem que estar afinada. Mente afinada é a mente que está em contato direto com a vontade de Deus. Os nossos negócios, eles manifestam a vontade de Deus. Esta vontade de Deus com que? Com que aqueles filhos de Deus que ali estão possam contribuir com os demais. Para ter sucesso é necessário você ser o senhor de si mesmo. Ou seja, como lá no passado o filósofo Sócrates disse, conheça-te a ti mesmo. Conhecer a si mesmo e tornar-se senhor de si mesmo é você assumir que você é filho de Deus. E como filho de Deus, você é herdeiro de Deus. Herdeiro das provisões infinitas, da capacidade infinita de todas as coisas boas que Deus nos colocou. E o segundo aspecto fundamental é dominar a si mesmo. Dominar a si mesmo significa você ter o domínio da sua mente. É fácil? Não, não é fácil. Mas como que você acessa a sua mente? Através da palavra, através da atmosfera que você constrói em torno de si. Veja, a mãe de Confúcio e de Mêncio, na antiga China, ela se mudou diversas vezes de várias regiões da China para que os seus filhos não recebessem a influência que ela julgava ser inadequada para eles naquela idade. Então, se desejamos mergulhar numa atmosfera de prosperidade na nossa vida e de sucesso, devemos estar rodeados de uma atmosfera de sucesso e prosperidade. Se você frequenta uma região extremamente próspera, vou pegar aqui em São Paulo, na região ali da Berrini, ou da Avenida Brigadeiro Faria Lima, ou de uma Avenida Paulista, é óbvio que muitos restaurantes naquela região, eles têm custos mais elevados para estarem ali, assim como muitas lojas dentro de um shopping center, por exemplo. Então vai ser natural que determinados produtos ali vendidos, exceto grandes redes, que o valor seja um pouco mais agregado. Mas o que significa isso? Só que você vai se privar de almoçar num bom restaurante, com uma pessoa maravilhosa do seu lado, ou um parceiro de negócios, por exemplo, e vai andar 1.000, 2.000 metros para ir num restaurante distante para pagar um valor menor, aí de repente vem uma chuva, você se molha na volta e não consegue, na verdade, nem mesmo atender aquele cliente que você queria atender, só porque quis ir pagar mais barato. Pessoas que só querem pagar barato, só recebem o barato. E o barato, ele é o marido da barata. É isso. Ou seja, tem gente que só quer mendigar. Vai receber o quê? Mendigância. Então, na vida, nós recebemos de acordo com aquilo que nós oferecemos, isso é lei. Lei da causa e efeito. Se você nunca estiver disposto a pagar adequadamente pelos preços das coisas que você consome, não vai ser possível manifestar a prosperidade e a riqueza infinita na sua vida. Tem gente que vai para um evento, por exemplo, e chega no evento, tem lá aqueles coffee break da vida, o cara parece que nunca comeu na vida,
Parece que tudo aquilo ali é só para ele. Está errado. Ou às vezes a pessoa vai num restaurante e quer comer até o guardanapo, se deixar. Não, está errado. Então é necessário na vida a gente realmente receber as dádivas de Deus, agradecer as dádivas de Deus, verificar esta abundância que nos é dada. Só que muitas vezes na simplicidade das coisas está presente ali as grandes dádivas e a grande oportunidade de sermos bem-sucedidos. Só que só é bem-sucedido aquele que é senhor de si mesmo. Senhor de si mesmo é aquele que assume a sua própria vida. Assumir a própria vida significa você saber o seguinte, que você tem a sogra que você merece, que você tem a mulher que você merece, que você tem a empresa que você merece, que você tem os filhos que você merece. O merece significa aquilo que está de acordo com o ambiente mental para o seu crescimento. E também o aspecto do sucesso é isso. O aspecto da manifestação de uma vida bem-sucedida é exatamente isso. Então, é necessário nós assumirmos que somos o dono do nosso destino. O dono do nosso destino significa o seguinte, não é ficar preocupado demais, porque tem coisas na vida que não estão no nosso controle. As pessoas querem se preocupar com o fora, não se preocupa com o dentro. Preocupe-se a partir de hoje com aquilo que está dentro de você. Preocupe-se a partir de hoje com aquilo que está dentro do seu coração, da sua mente. Aquilo que você pensa, que você vibra. O que vem de fora não vai te atingir se você manter esta convicção de filho de Deus, de ser bem-sucedido. Eu tenho experiência empresarial aqui em São Paulo, sim, um pequeno empresário, pequeno, médio empresário, mas ao mesmo tempo tendo os negócios que tenho, paralelamente, como eu já relatei aqui para vocês, eu trabalhei o tempo todo me dedicando a Seichonoye, de forma que tudo isso foi possível na minha vida. Eu poderia chegar e falar assim, quando eu me aposentar eu vou me dedicar a Seichonoye. Não, os dedicados à iluminação, aquelas pessoas que trabalham pela Seichonoye, muitos ocupam funções importantes aí, alto escalão do governo, ou mesmo dentro da sociedade como um todo. Mas mesmo se dedicando a uma vida profissional dele, ele tem a dedicação aqui ao nosso movimento. Ele não fica esperando atingir aí 80, 90 anos para poder se dedicar. Não, ele se dedica. A Associação dos Jovens, por exemplo, ela é composta por jovens com essa garra, com essa força. Muitas vezes o jovem não tem nem o dinheiro da condução para ir frequentar uma reunião, por exemplo, mas a convicção está ali. Eu sou filho de Deus. Nasci neste mundo para vencer na vida. Então é necessário utilizar a força da palavra. É necessário utilizar exatamente esta força que vem de dentro através da palavra e extrair com força, com convicção, através da autossugestão. Eu tenho a felicidade de usar constantemente essa força da palavra justamente porque eu pego os livros da Seichonoye, que eu tenho na minha casa, que eu tenho no meu escritório, que eu tenho na minha empresa, e abrir um livro e despertar essa convicção. Então, os livros trazem esse conteúdo espiritual capaz de fazer você levantar no dia a dia. E aí eu saio para a rua pensando, eis aqui um filho de Deus bem-sucedido. Eis aqui um filho de Deus bem-sucedido. E vou afirmando, afirmando, afirmando. Isso se chama autossugestão. Então, utilize a autossugestão. Eu sou bem-sucedido. Eu sou bem-sucedido. Eu sou filho de Deus. Nasci neste mundo para o sucesso. Só existe o sucesso, só existe a prosperidade, só existe a felicidade. Então, mesmo alguma coisa que der errado, considere aquilo um sucesso. Considere aquilo uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento. E assim você vai tornar-se senhor de si mesmo. Aquele que torna senhor e senhora de si mesmo são pessoas que assumem o sucesso e a prosperidade na sua vida. Eu desejo imensamente que todos prosperem infinitamente mais e que sejam cada dia mais prósperos e felizes, sendo sempre
bem-sucedidos. Felicidades a todos. Muito obrigado. Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparecem o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Não se deve pensar que os pensamentos negativos possuam força para criar coisas negativas. Eles apenas mostram a miragem de coisas negativas. A isso se refere a Sutra do Lótus com seguintes palavras: mesmo quando chega o fim do ciclo e a humanidade parece destruída pelo fogo, a minha terra permanece tranquila. A minha terra pura não está destruída, mas a multidão pensa que ela está queimada e repleta de terrores e sofrimentos. Embora se assista à cena trágica do mundo sendo destruído pelo fogo, isso é inexistente, é mera miragem. Somente o mundo sereno da imagem verdadeira existe verdadeiramente. Os bons pensamentos possuem força ativa porque estão enraizados no mundo da imagem verdadeira. Mas os pensamentos maus não possuem força ativa para criar coisas más. Ou melhor, os próprios maus pensamentos são o nada, não são existências verdadeiras. É óbvio que os maus pensamentos, não sendo reais, são incapazes de criar males reais. Quando sonhamos com acontecimentos maus, ao despertarmos percebemos que não existem tais acontecimentos, e tampouco a mente que sonhava. Da mesma forma, quando despertamos para a verdade, percebemos que não existem pensamentos maus, nem coisas produzidas por maus pensamentos. Neste momento, compreendi que maus pensamentos e coisas más não passam de sonho, de fenômenos ilusórios. Por isso, minha mente está em paz e em harmonia, e vivo absolutamente tranquilo. Agradeço profundamente a Deus que me fez conhecer esta verdade. Muito obrigado. Seja em meio a uma rotina atribulada, seja em meio aos desafios da vida, ou especialmente naqueles momentos sublimes de reflexão profunda ou em crises de solidão e dúvidas. Todos nós precisamos abrir as janelas da mente e adentrar a um mundo onde residem todas as respostas. Precisamos receber em nossa alma o som da vida. Precisamos captar as mensagens de Deus. As janelas que abrem a mente para a solução de todos os problemas já estão em você, mas a Seiichi Onoye pode ajudá-lo nessa busca. Livro Dicas para captar as mensagens de Deus. Em cada página, uma chave para abrir as janelas da alma para ouvir a sagrada voz de Deus. Assim como uma flor de lótus aparentemente emergida da lama, mas majestosamente bela,
O ser humano também é aparentemente emergido de condições materiais, mas sua natureza é divina e eterna. Contemple sua natureza real, divina e eterna por meio da leitura deste livro e abra definitivamente todas as janelas da alma para cultivar somente Deus em seu coração. Para mais informações, acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate-nos pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80. Você já é feliz, mas talvez precise abrir um pouquinho mais as janelas interiores para o mundo de Deus. Muito obrigado!